Na minha humilde opinião, uma pessoa que nunca fez terapia é uma pessoa despreparada para a vida, principalmente no campo emocional. Gente, essa pessoinha aqui, chamada Kiara, provavelmente ela vai me fazer companhia durante o vídeo inteiro. Se você tá me assistindo no YouTube, você tá vendo a dose de fofura da Kiara de sempre. Talvez ela se mexa, faça uns barulhinhos aqui, mas talvez vocês não consigam ouvir, porque esse microfone aqui é muito bom e ele tira todos os ruídos. Hoje o nosso papo é sobre autoconhecimento e eu juro, não vai ser um papo coach. Aqui nunca é um papo coach. Aqui o negócio é para infiltrar minhocas na cabeça de vocês, para vocês repensarem coisas que teoricamente são muito importantes na vida rotineira, até porque essa temporada, essa segunda temporada de Devaneios Inspiradores é especificamente para falar sobre 20 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes dos meus 20 e poucos anos. E sendo bem sincera, esse episódio não é que foi um conselho que eu não recebi. Na verdade, eu faço terapia com pausas desde os meus 7 anos de idade. Como eu sou fruto de um relacionamento conturbado entre a minha mãe e meu pai, minha mãe tinha 19 anos quando eu nasci e meu pai também era super novo, eles não ficaram juntos e tinha muitas coisas envolvendo ali relações problemáticas entre diversas pessoas da família envolvidas. Minha mãe, logo quando eu fiz 7 anos, ela já me colocou na terapia com um psicólogo, no caso era uma psicóloga, e essa terapia eu lembro, tenho alguns vislumbres assim de como ela foi quando eu tinha 7 anos de idade, e basicamente, de alguma forma, a psicóloga fazia o trabalho dela a partir de diversão, uma criança de 7 anos. Então eu me lembro muito da gente jogando jogos juntas, a gente criando algumas situações fictícias, mas basicamente era jogos. E acredito eu que nesse momento da vida a terapia entra como um acessório ali na vida da criança. Então, ela meio que se utilizava desse período que a gente estava junto para jogar os jogos e indiretamente ela ia agindo da forma como uma terapeuta tem que agir, então conversando sobre assuntos realmente muito importantes. Então, o que eu posso dizer é que durante toda a minha vida eu fiz terapia e por que com pausas? Porque tinha alguns momentos que eu achava que a terapia não evoluía mais, porque a gente também tem isso, né? Eu já fiz terapia com 3 psicólogos diferentes, 2 delas mulheres e um homem. Então, tem um momento da nossa vida que, depois de um bom tempo de terapia, às vezes a gente precisa mudar de terapeuta ou a gente precisa dar uma pausa. Nesse momento, atualmente, eu estou dando uma pausa. Já vai fazer, estamos em junho, né? Acho que deve fazer uns 4 ou 5 meses que eu estou em pausa da terapia porque eu percebi que aquilo ali não estava fluindo como eu gostaria que fluísse. Porém, contudo, todavia, entretanto, não me levem como parâmetro, porque, como eu disse, eu faço terapia desde os meus 7 anos de idade. Você receber alta de uma terapia, assim, se é que isso seja humanamente possível, tem alguns psicólogos que dizem que sim, outros não. A gente sempre vai ter que retornar para terapia em algum momento da vida para tratar sobre alguma situação que esteja latente no momento. Eu acho que vocês nem conseguem ver a Kiara daí, né? Na verdade, vocês estão conseguindo ver a orelha dela só. Se estão conseguindo. O que eu posso dizer pra vocês é que parte dessa conversa sobre autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento ele vem a partir de muitos lugares. São muitos lugares que a gente pode explorar para conseguir se conhecer. O mergulho é sempre interno. É que a terapia ela é um dos melhores caminhos para a gente conseguir chegar nesse autoconhecimento. Porque o terapeuta, ele tem um discernimento científico, depois de anos estudando a mente humana, o comportamento humano, sobre situações que você vai verbalizar ali durante a terapia. Por exemplo, só o jeito, o modo como você vai abordar uma questão, você vai falar sobre ela, o psicólogo já tem uma conclusão com base na sua fala corporal, que tem tudo a ver, que está diretamente ligada com a sua fala verbal. Então, a partir disso, ele vai te desvendando. E ele te desvendando, ele te mostra caminhos para você conseguir ter consciência de tudo sobre a sua vida. Então, sobre você mesmo, sobre as pessoas à sua volta, as principais pessoas com quem você relaciona. Então, esse autoconhecimento ele vai servir muito para sua vida pessoal, para o seu relacionamento com o seu chefe, no seu trabalho, para o seu relacionamento com o seu parceiro amoroso, parceira, para o seu relacionamento dentro da sua casa. Eu acho que
entrar nesse processo terapêutico é realmente descobrir, tirar um véu dos olhos que a gente não consegue tirar muitas vezes sozinhos. Que seria muita soberba achar que esse processo de autoconhecimento é capaz de ser aprofundado, você se aprofundar no seu processo de autoconhecimento sozinho. Eu acho que isso é praticamente impossível, a não ser que você seja um espírito muito evoluído, tipo um Buda, para conseguir chegar a todas as conclusões sozinhos. Mas existem diversos caminhos. Livros também são muito bons, livros de autoajuda, que o pessoal tem super preconceito, eu não sei porquê. Eu só não gosto muito dos livros de autoajuda que vêm com um papo muito coach, sabe? Tipo, tal X pessoas usaram o meu método para conseguir alcançar o estilo de vida que desejaram. Inclusive, o Milagre da Manhã que eu li esses tempos aí é nesse estilo. Ele tem muitos insights legais e preciosos, mas a leitura dele é extremamente cansativa porque você vê nitidamente que tem alguém tentando te vender um método. E eu não gosto desse tipo de abordagem. Mas vamos lá, voltando ao que a gente estava falando sobre o processo de autoconhecimento. Existem muitos caminhos que a gente pode seguir para se conhecer. Livros que eu já disse, terapia, acredito muito na terapia, acredito muito nos livros também que a gente possa ler, os relacionamentos nossos, que se a gente souber dar ouvido às pessoas que nos cercam e que ditam muito do fundo do coração, pessoas que amam a gente e querem que a gente cresça como ser humano, muitas vezes conseguem enxergar atitudes nossas, principalmente atitudes que não são tão boas, melhor do que nós mesmos. Então, se a gente conseguir olhar para essas situações, a gente vai se descobrindo e se conhecendo cada vez mais. Terapias integrativas também são muito legais para autoconhecimento. Theta Healing, Reiki, constelação familiar, que é um pouco polêmica, mas tem muita gente que já fez e gosta, lógico, você fazer com um profissional de confiança. Existem diversos métodos e abordagens para a gente conseguir aprofundar esse caminho do autoconhecimento, lembrando que ele é contínuo e infinito, né? A gente muda muito. E essas mudanças acontecem por diversos fatores, inclusive por influências externas, ainda mais a gente que vive num mundo globalizado com a rede social aí movimentando a nossa cabeça e fazendo com que a gente pense mil coisas ao mesmo tempo, a gente veja pessoas usando, falando, se posicionando sobre diversos assuntos, faz com que a gente mude muito sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente veste. Só que é muito importante, mesmo dentro dessas mudanças que são naturais, daí a gente vai ter que ir se redescobrindo nesse processo, que a gente saiba e tenha firmeza no nosso posicionamento de vida. E a gente só vai conseguir ter firmeza no nosso posicionamento de vida para não deixar se levar com essas flutuações das mudanças externas, se a gente souber verdadeiramente quem a gente é, qual o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui, e isso extrapola para questões metafísicas que muitas pessoas acreditam, mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que esse mergulho consciente faz a gente perceber que a resposta nunca tá fora, ela sempre tá dentro. E esse é um conselho que eu gostaria de ter ouvido, que a resposta vai sempre estar dentro, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho com a internet. Então, algo que me vem muito forte é sobre o quesito comparações. Inclusive, tem um episódio aqui, vou deixar em algum lugar dessa tela, sobre comparações, que é um episódio bem forte. É o episódio de Devaneios Inspiradores da primeira temporada que foi mais visto, mais curtido, mais comentado. É um episódio muito delicado pra mim. Eu choro nesse episódio porque eu tava passando por um momento ali de vida onde eu me vi completamente inundada, mergulhada em diversas comparações. E a gente se compara muito porque a gente não se conhece. Então, a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não sabe quem a gente quer ser, a gente não sabe que imagem a gente quer passar. Então, por conta disso, a gente acaba se perdendo nessas comparações. E quando a gente entende e percebe que a resposta sempre tá dentro, a gente deixa de se levar por outras pessoas e passa a mergulhar dentro do que faz sentido pra gente. É um retorno que a gente sempre tem que fazer. Tá parecendo um papo coach agora. Mas não é um papo coach, é um papo sobre sentimentos e sobre consciência. Consciência do que vai fazer você sair do buraco que muitas vezes você se encontra. E isso também tem a ver com se colocar em situações tóxicas e abusivas. Sobre relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos. Existem muitos relacionamentos tóxicos entre patrões e empregados. E essa é uma problemática que causa muito estresse, ansiedade, depressão na vida das pessoas. Porque
se a gente não consegue reconhecer qual o limite entre a responsabilidade que é minha e a responsabilidade que é do outro, a gente acaba se metendo em muitas enrascadas. Muitas vezes a gente não sabe reconhecer um relacionamento tóxico e abusivo porque a gente vê muitas falhas na gente que pode até ser reais, mas que a gente se perde achando que essas falhas e essas atitudes tóxicas e abusivas que mexem com o nosso psicológico, muitas vezes são culpas de algumas atitudes que a gente tem. Então, esse autoconhecimento, esse conhecimento consciente e todo o nível psicológico da terapia também ajuda a gente a perceber até onde vai as nossas atitudes que nos tornam responsáveis e até onde começa a responsabilidade do outro perante a gente. A gente tem mania de aceitar muito, né? A gente tem um grande problema de autossabotagem que faz a gente crer que a gente merece pouco. E isso também tem a ver com falta de se conhecer, de se valorizar. E esse processo todo está interligado de alguma forma. Então, para que a gente não aceite pouco, para que a gente não se coloque em situações que não condizem com quem a gente é de verdade, a gente precisa estar conectada com quem a gente é. Eu vou dar um exemplo da minha vida, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Teve um momento da minha vida que eu me relacionei com uma pessoa que gostava de algo que eu amo e sou extremamente apaixonada, vou ser apaixonada pro resto da minha vida, que tem muitas referências familiares envolvidas de paternidade, enfim, que são cavalos. Eu sou completamente apaixonada por cavalos, a minha região aqui favorece essa relação entre homem e cavalo, porque eu moro no interior de São Paulo, então a gente vê muito essa presença das roças, dos aras, de cavalos, de montanhas e área rural. E essa pessoa era muito ligada com esse estilo de vida cowboy. Cowboy, eu gosto de cowboy. Ai, gente, desculpa, às vezes o sertanejo entra dentro de mim, mas vamos lá. E desde pequena sempre esteve muito presente na minha vida essa questão dos cavalos, né? Só que essa pessoa, ela era ligada a essa parte country, no estilo de vida complexo inteiro e mergulhado no estilo de vida dos cowboys, que tem muito a ver com fumar, beber, que na verdade eles estão ali muito mais para fazer isso do que para estar em conexão com o animal em si e com a natureza ao redor. Eu não, eu sempre gostava de ir ao encontro dos bichos do cavalo, mergulhar nessa relação minha do animal e da natureza, passar um tempo ali, fazer o que tinha que ser feito e ir embora. Só que isso não acontecia com essa pessoa, até porque ela era uma pessoa muito mais sociável do que eu, porque, como vocês sabem, eu acho que se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou uma pessoa introvertida, né? Então eu não sou uma pessoa muito sociável, principalmente à noite, mas isso entra em outra questão que eu também vou falar aqui depois. E aí eu não via sentido em ir lá pra roça, pro Aras e ficar horas do meu dia lá, incansavelmente, conversando com outras pessoas, bebendo, enquanto os cavalos ficavam ali no pasto. Isso pra mim não fazia sentido nenhum. Eu queria estar ali com o cavalo, com a presença do cavalo, alimentar ele, dar carinho, dar amor, dar uma volta e depois ir embora. Só que essa situação, ela começou a me fazer mal a partir do momento que eu comecei a me perguntar: nossa, será que tem algum problema comigo? Por que eu não gosto de ficar aqui? Por que eu não gosto de ficar trocando ideia com essas pessoas aqui? Por quê? E com a terapia eu fui descobrir, primeiro porque eu não gosto de me relacionar com pessoas muito mais velhas do que eu. É uma coisa que naturalmente eu não gosto, eu não sinto afinidade. Segundo, que eu não tava ali com o propósito que as pessoas que estavam ali estavam, que era beber, fazer social, ficar até tarde no lugar, fumar e todos os afins. E quando eu entendi isso, eu passei a entender por que eu não gostava de estar ali. Só que eu só passei a entender por que eu não gostava de estar ali quando eu descobri a partir de um mergulho interno e, consequentemente, também por conta da terapia. Então, nesse processo todo de autoconhecimento, a gente também tem que saber impor limites para as outras pessoas e impor limites a nós mesmas, principalmente a nós mesmas, para a gente não se colocar em situações que não condizem com quem a gente é. E esse processo é muito difícil e complexo, principalmente para quem não é
da maioria. No meu caso, eu não sou da maioria. Eu sou uma pessoa completamente diurna, zero noturna. Existe uma Caroline que se socializa de dia e uma Caroline que socializa de noite. Se vocês saírem comigo de noite, vocês vão me achar insuportável, cara de cu, mal-humorada e nada sociável. Se vocês saírem comigo de dia, vocês vão conhecer uma Caroline completamente diferente, porque eu sou completamente do dia. Inclusive, eu fiz até um teste. Eu saí um dia com o meu namorado de dia, num churrasco, e parecia que eu me relacionava e me identificava e tinha mais vontade de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas que estavam ali, que a gente já saiu várias vezes à noite, do que quando eu saí à noite. Ao sair à noite, eu me sentia completamente desconfortável e não querendo trocar ideia com ninguém. E eu já sei disso, eu já tive esse autoconhecimento para entender que eu não me identifico mesmo com essas balada, vida noturna e afins. Então, ao fazer essa escolha, você precisa entender que você vai ter que achar conforto no desconforto, porque isso faz você, pelo menos no meu caso, eu não tenho muito amigos, porque a maioria das pessoas são noturnas. A gente vê essa realidade, por mais que a gente já esteja vendo que tá existindo uma mudança, tá acontecendo uma mudança das pessoas saírem menos à noite, ainda a maioria das pessoas são noturnas. Lógico, a gente precisa de um equilíbrio também, vai ter vezes que eu vou sair à noite, mesmo contra a minha vontade, apesar de 10 horas já tá querendo estar na minha cama, mas assim, o que que é melhor pra mim? Eu estar sozinha, dentro daquilo que faz sentido pra mim, ou eu estar rodeada das pessoas dentro daquilo que não faz absolutamente nenhum sentido pra mim. Esse é o processo de autoconhecimento que todos nós deveríamos ter, porque senão, eu repito, a gente vai se colocar em situações desfavoráveis pra gente o tempo todo. Isso envolve também aprender a dizer não, isso envolve terminar relacionamentos com pessoas que não estejam em sintonia com a gente. E esse assunto também é bem legal de ser tratado, talvez em algum outro episódio, mas assim, um conselho também que talvez eu gostaria de ter recebido é que a gente precisa gostar de pessoas e estar na companhia de pessoas, escolher pessoas que tenham as mesmas afinidades que a gente. Não adianta a gente se meter num relacionamento com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a gente, achando que a gente vai mudar a outra pessoa. Isso é um clichê, né, que a gente ouve muito, mas o que de fato isso significa? Da gente entrar num relacionamento onde a gente vai achar que a gente vai mudar a outra pessoa. Isso tem muito a ver com aquela síndrome de salvadora que a mulher às vezes tem, sabe? De achar que tudo aquilo vai ser resolvido, que a pessoa vai mudar com o passar dos anos, que ela vai amadurecer. Muitas vezes isso não acontece, a gente se coloca em roubadas, sabe? Mas o que eu posso dizer é que esse processo de autoconhecimento, ele é nebuloso, ele não deixa de ser, porque é dolorido a gente se conhecer o suficiente pra começar a cortar da nossa vida certas coisas que às vezes a gente, ai, não queria estar enxergando nada disso, e queria estar vivendo assim, deixa a vida me levar sem ter consciência de várias coisas, porque ter consciência de muitas coisas dói, porque a gente vai começar a se priorizar, e isso, se priorizando, a gente acaba ficando cada vez mais sozinha, no sentido de que no final a gente entende que é a gente com a gente mesmo, sempre, independente do outro. Isso faz com que a gente compreenda que no fim todo mundo só tá preocupado com si mesmo, e isso em certa instância é bom, mas a gente precisa também ser sociáveis em algum momento, e a gente sabe que esse processo vai ser doloroso quando a gente entende que a gente não gosta de se colocar nessas situações. Enfim, é um processo doloroso, é um processo nebuloso, o processo do autoconhecimento em si. Ele é confuso, ele é infinito, mas acima de tudo ele é libertador, e nada no mundo paga a nossa liberdade. E a nossa liberdade, ela é conquistada também a partir do autoconhecimento. Escolher a liberdade, eu garanto que não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho. Vamos para os gamados dos últimos dias. Gente, de novo, cabelo. Eu comprei a linha da Truss, que se chama Miracle, e acho que Ultra Hydration, alguma coisa assim, shampoo, condicionador e máscara, mas o que me pegou foi o uso obrigatório da Truss. Gente, o negócio é absurdo. Ele é extremamente cheiroso. Ele é tão cheiroso que talvez eu até enjoe do cheiro, mas agora, nesse momento, eu estou completamente viciada. E caso você não saiba, porque eu também não sabia, olha que informação legal. Esse uso obrigatório da Truss, ele também pode ser usado antes de condicionador e antes da máscara no banho. Eu achei que ele fosse simplesmente um protetor térmico, alinhador de fios e coisas desse tipo. Mas não, ele também serve, eu acho que para alguma coisa de proteção do cabelo e ajuda nos fatores externos que agridem o cabelo antes de usar a máscara e condicionador. Então fica a dica. Simplesmente apaixonada por esse produto, uma compra que valeu super a pena.
Gente, agora a Kiara tá realmente deitada no meu colo. Vou mostrar ela pra vocês. Vocês conseguem ver essa princesa? Princesa peidorreira ainda por cima, tá? Porque eu tenho que ficar gravando devaneios inspiradores e ficar aguentando o cheiro de peido da Kiara aqui do meu lado. E agora, o devaneio que eu tive nesses últimos dias. Acabamos de receber os episódios da segunda temporada de House of the Dragon, ou seja, A Casa do Dragão. E eu estou lendo o livro Fogo e Sangue, que foi o livro que inspirou a série. Só que o que acontece? Uma curiosidade antes de eu falar o devaneio. Esse livro é como se fosse um livro de história. Algumas pessoas chamam até ele de livro de fofoca. Porque os acontecimentos são contados como se realmente você estivesse tendo acesso a um livro de história daqueles que a gente tem na escola. Então, são várias interpretações, a gente não sabe o que realmente aconteceu, o que é fato ou não, porque os fatos são contados por pessoas diferentes. E agora, o devaneio que passou pela minha cabeça por conta de assistir alguns podcasts contando sobre alguns fatos aí da Casa do Dragão. Imaginem se a gente pudesse reclamar o nosso dragão. Seria um mundo tipo Como Treinar o Seu Dragão, se todos nós pudéssemos ter os nossos dragões, que viriam a partir dos nossos ancestrais, e as linhagens seriam desenvolvidas a partir dos nossos antecessores, antepassados. E aí eu fiquei imaginando, será que existiria um sequer ser humano se nós tivéssemos dragões? Porque se a gente vai ver o fim dos Targaryens como família, uma das famílias mais poderosas de toda Westeros em 300 anos, imaginem se o nosso mundo tivesse a possibilidade de ter dragões. Eu acho que seria tipo uma bomba nuclear. A gente acabaria com toda a humanidade em termos de segundos. Seria muito doido, né, ter um dragão assim, poder reclamar por ele. Tá, esse foi um devaneio muito louco que eu tive essa semana, por conta de toda essa atmosfera que GOT traz pra gente, né? E agora, pra encerrar esse episódio de devaneios inspiradores, uma inspiração. Gente, eu fui com muito prazer repostada pela Óbvios uns tempos atrás aí. E quem é a diretora criativa da Óbvios, a idealizadora, é a Marcela Ceribelli, que inclusive eu estou com um livro aqui dela, Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, que eu preciso ler, mas eu vou ler assim que eu terminar Fogo e Sangue, e eu tô muito ansiosa. Marcela Ceribelli, ela é escritora, e ela é a diretora criativa da Óbvios, que é um podcast que hoje em dia tá presente no Spotify, e tem alguns cortes também que ela coloca lá no Instagram da Óbvios, que é um Instagram muito legal, que fala sobre esse processo de autoconhecimento, principalmente feminino. Fala sobre todas essas descobertas, sobre todos os processos que nós mulheres passamos. E ela é uma pessoa muito inspiradora, porque ela traz outras mulheres para falar sobre o assunto, porque ela tem esse posicionamento de vida de ajudar outras mulheres, por conta desse livro que eu acredito que vai ser um evento canônico na minha vida. Quem leu foi minha mãe e falou que eu vou amar. E minha mãe normalmente não gosta dos livros que eu dou para ela ler, e esse ela amou, então eu acredito que seja um livro muito poderoso para quem tiver a oportunidade de ler. Depois eu venho dar um feedback aqui dele, talvez em outro episódio de Devaneios Inspiradores eu acabe falando sobre ele. Mas a pessoa inspiradora da vez é a Marcela Ceribelli. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, assim como o Instagram da Óbvios também, para vocês darem uma olhada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que vocês não tenham achado um episódio coach. Deixem aqui nos comentários uma pessoa que inspira vocês também, para eu saber. Vocês não estão deixando nos comentários, hein? Eu sei que tem muitas pessoas que inspiram vocês, e tenho certeza que tem uma pessoa em específica que deve inspirar vocês. De todos os comentários que eu ando recebendo, poucas das pessoas estão dizendo pessoas que inspiram elas. Então, por favor, deixe aqui nos comentários desse vídeo uma pessoa que inspira você. Beijos e até o próximo episódio.